Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nesta segunda-feira. Hoje é dia 18 de maio de 2026. Estamos já na segunda quinzena de maio, né? O tempo tá voando. Hoje aí o técnico Ancelotti da seleção vai fazer a escalação, né? Vai declarar quem vão ser os escalados. O Lula está trabalhando para o Neymar não ir, né? Isso é ciúme político, né? Porque se o Neymar brilhar na Copa, é ponto para o Bolsonaro, né? O Neymar gosta muito do Bolsonaro, vai votar no Flávio e tal, né? Então o outro lá está trabalhando intensamente para ele não ser convocado, né? Botou política no meio do futebol. Incrível, né? Bom, gente, chegando a segunda quinzena, peço às pessoas, por favor, colabore com esse canal, não deixe esse canal morrer na praia. Depois que nós tivemos aquele problema com o YouTube em dezembro do ano passado, né, quando começaram a bloquear todos os nossos áudios, a gente perdeu alguns inscritos, né? Quando voltamos em fevereiro, já não voltou mais a mesma quantidade. Tem muita gente que assiste ainda no X, e isso impactou fortemente para a gente aqui, as contas a pagar. Então eu preciso falar todos os dias para as pessoas ajudarem esse canal com qualquer valor, né? Que a gente trabalha bastante aqui. Eu estou toda hora postando lá nos grupos do Telegram. Não tem sábado, não tem domingo, né? Nós não temos sábados e domingos. A nossa escala é 7.0. Então, por favor, colabore aí como você puder com o nosso trabalho, tá bom? É duro ter que ficar falando todos os dias, toda vez, né? Às vezes eu dou um pouco mais de ênfase ao negócio, mas infelizmente é assim, né? Infelizmente é assim. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre a visita de Vladimir Putin, que está chegando à China na próxima quarta-feira, né? Poucos dias depois da saída do Trump. O Trump deixou a China na sexta-feira ao meio-dia, quando ele voltou, fez uma visita oficial de 3 dias, e agora o Vladimir Putin. E eu estou sempre falando, já venho dizendo há um bom tempo, sobre aquele acordo de cavalheiros que eles têm entre eles, né? Para fazer uma divisão um pouco mais justa do mundo nas áreas de influência de cada um desses grandes players, né? China, Rússia e Estados Unidos da América, porque eles já tomam, né, como um pressuposto de que os globalistas perderam a guerra já no curto prazo, né? Eles querem fazer os globalistas voltar só daqui a longo prazo. E quem agoniza ainda defendendo o globalismo, a gente sabe que é a Europa, né? E a Europa, ela está numa situação muito difícil. Veja, esse final de semana, sábado precisamente, mais de 2 milhões de pessoas estiveram nas ruas do Reino Unido, ali Londres especificamente. Por quê? Para protestar contra a imigração em massa descontrolada. Que o premier britânico, Keir Starmer, né, que é um homem dos Rothschilds, né, ele
não fez vista grossa, não quis ver. Mas ele vai acabar caindo, sendo apeado do poder, até porque a direita lá no Reino Unido, o Nigel Farage, ele fez muitos assentos, né, no parlamento em recentes eleições. Né? Então, em breve o premier britânico não vai ter vida longa no cargo, não. Né? A gente também tem que falar que o premier da Alemanha está enfrentando dificuldades, o Macron nem se fala. Então, assim, a Europa é o reduto globalista que está tentando segurar, né, ao máximo que podem, mas enfrentar Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, né, vai ser muito difícil. Muitas pessoas criticam, né? Não quero saber de comunismo, não tem que fazer acordo com a China. Isso é uma bobagem tão grande, porque em geopolítica não existe ideologia, existe interesses e estratégia. Da mesma maneira que os democráticos, né, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt precisaram se unir ao tirano ditador Joseph Stalin da Rússia, né, para combater os alemães, os nazistas lá nos anos 40. Hoje, o presidente americano ele precisa da Rússia e precisa da China para combater esses globalistas também. Eles têm um poder muito grande, eles estão tentando dominar o mundo há muitos séculos e eles chegaram muito próximo de fechar todo o objetivo deles. Né? Acho que o pessoal que acompanha o nosso canal está vendo isso aí. Né? Agora, a dificuldade para eles é enorme por causa do presidente Trump, que voltou de maneira agressiva, né? Como 47º presidente, tem essa diferença marcante do 47º para o 45º presidente, né? Norte-americano. Então, assim, né? O que eu teria a dizer? Que os globalistas estão meio encrencados com esse acordo, né? Entre os três grandes aí, né? E agora, logo depois da visita do Trump, a China, né, voltou, fez os acordos dele, as reuniões que ele tinha que fazer. Agora vai o Vladimir Putin lá. Isso cheira muito fácil, né, a esse, digamos assim, não vou usar a palavra conluio, mas a esse acordo mesmo, né, entre os três. Né? Eles não podem se encontrar de uma vez, porque, né, ficaria muito estranho, até para as sociedades compreenderem isso. Lembre-se, né, que a sociedade, o homem comum não entende de geopolítica, ele é muito mais ideológico, ele é torcedor do que qualquer outra coisa. Né? Infelizmente é assim, as pessoas estão preocupadas com as suas próprias vidas, com seus afazeres, o seu trabalho, suas famílias, etc. Eles não ficam olhando para cima, não é? E é assim que a coisa funciona. Então ficaria muito difícil, além do que do risco, né? Os três grandes juntos em um local só, é óbvio que os globalistas iriam tentar alguma coisa ruim contra os três. Né? E o Vladimir Putin é um cara que está se protegendo aí há muito tempo, ele não dá muita bola fora nesse quesito não, tá? Vocês pensam que só tentaram pegar o Donald Trump? De maneira alguma. O Putin também, é que eles não divulgam lá. Né? Divulgaram uma vez um caso que quase, né, deu certo lá em uma das comemorações do 9 de maio aí dos últimos anos, chegaram bem perto dele e ele evitou. Né? Também deve ter sósias que às vezes ocupam o lugar dele. Tem um filme sobre o Vladimir Putin que eu assisti, é um documentário russo que fizeram dele. Né? Eu tenho um TV Box que tem esse filme, UniTV, tem esse filme lá. E o ator que faz o Putin simplesmente é igual. Eu tenho certeza que esse cara já deve ter trabalhado para o governo russo. Né? É igual. Se colocar os dois um do lado do outro, você não fala quem é quem. Né? Então, o Putin também não pode ficar dando, né, moleza, não. Né? Tem os Zelensky, tem os ucranianos, né? Então ele tem que se cuidar. Então agora ele está indo separado do Trump nessa visita à China, né? Vai acontecer a partir de amanhã, não quarta-feira, começa amanhã, né? E saiu uma matéria no jornal Zero Hedge sobre essa visita.
Ele diz o seguinte: o presidente russo Vladimir Putin visitará o presidente chinês Xi Jinping de 19 a 20 de maio, poucos dias depois do presidente Donald Trump ter concluído a sua visita de Estado a Pequim, anunciou o Kremlin. Em uma declaração no Telegram, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia revelou que Putin viajaria para a China a convite de Xi Jinping, marcando o 25º aniversário do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável entre a Rússia e a China. A leitura do momento da visita indica que os dois líderes discutirão a expansão da parceria abrangente e cooperação estratégica de seus países e trocarão opiniões sobre questões internacionais e regionais importantes logo após a visita de Donald Trump. Após as negociações, espera-se que eles assinem uma declaração conjunta no mais alto nível, bem como uma série de documentos bilaterais intergovernamentais, interdepartamentais e outros, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Só fazendo um adendo aqui, o Sergei Lavrov estava também na China, naquele momento da reunião do Trump e do Xi Jinping. Sergei Lavrov é o chanceler, né? Um homem de olhar bem duro, usa óculos preto assim, chanceler da Rússia, né? Chanceler do Putin, um cara linha dura, um cara que foi aquele que falou que o responsável por querer acabar com o dólar, a querer fazer uma moeda nova do BRICS era o Lula, né? Foi ele que disse isso uma vez, não. Putin também deverá reunir-se com o primeiro-ministro chinês Li Qiang para discutir a cooperação econômica e comercial. Embora tudo isto provavelmente estivesse em fase de planejamento há muito tempo, o momento e o simbolismo enviam uma mensagem retumbante e direta, num momento em que, ironicamente, a viagem de Trump à China terminou notavelmente sem grandes avanços no comércio ou sem resolver qualquer aspecto da guerra do Irã ou da crise do Estreito de Hormuz, né? Ou seja, Trump viajou ali, ele prometeu para a China oferecer o petróleo, disse que a China poderia fazer melhores negócios comprando o petróleo dos Estados Unidos, mas eles não resolveram nenhum aspecto da guerra, né? Da crise ali do Estreito, né? Que afeta muito mais a China do que o próprio Estados Unidos da América, né? Que é autossuficiente em petróleo. Tem um impacto no preço do petróleo, né? Sobe o petróleo por causa do Estreito, sobe o preço no mundo todo. Mas os Estados Unidos são autossuficientes, né? Será a primeira vez que a China acolhe os líderes das duas potências no mesmo mês, fora de um ambiente multilateral. Olha lá, ó, a pista sobre o grande acordo entre os três. Ó. Tá vendo? Isso aqui é uma pista. Eles nunca se encontraram assim, tão próximo, né, no mesmo mês. Uma semana, menos de uma semana de dias, né, de diferença. Né? O Trump foi embora sexta, amanhã o Putin já está lá. Né? Um reflexo dos esforços de Pequim para administrar os laços com ambos os países. Olha lá. E se posicionar como uma potência fundamental em meio a uma ordem global cada vez mais fragmentada. Ou seja, a ordem antiga dos globalistas está se fragmentando, resta ainda alguns polos deles ali na Europa, né? Eles têm líderes ainda lá na Europa, mas em breve a gente acredita que com o povo acordando, com esse movimento inglês, né, o povo inglês raramente sai para a rua para protestar. Né? E para a Inglaterra, 2 milhões de pessoas nas ruas é muita coisa. Eu postei essa matéria dos ingleses nas ruas lá nos nossos grupos do Telegram. Né? Isso é um grande sinal, né? Um sinal vermelho, eu diria, para o governo globalista inglês, né? Para o primeiro-ministro inglês. Né? Então, eles estão desenhando aqui o acordo, pelo menos nesse texto aqui que eu estou percebendo. Né? A visita de Vladimir Putin também faz da China o primeiro país a acolher todos os 4 líderes, né, de outros membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com poucos meses de diferença. O francês Emmanuel Macron visitou Pequim em dezembro, seguido pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer
em janeiro, né? Muito provavelmente avisaram a eles, ó, nós vamos fazer um acordo entre nós, os três grandes aqui, vocês vão ficar isolados na Europa. A Europa vai ficar isolada, né? O Trump está dizendo isso aí. No entanto, Vladimir Putin é um visitante mais frequente de Pequim nos últimos anos, e segundo, né, o SCMP, que é um jornal, né, fontes disseram que a visita de Putin provavelmente não apresentaria essa escala, já que as autoridades chinesas estavam ocupadas com a viagem de Trump. Ou seja, o Vladimir Putin vai ser recebido de uma maneira mais simples, né? Não como foi o Donald Trump, até porque o Vladimir Putin está lá constantemente, é o que eles estão falando aqui no texto, e a delegação que o Putin vai levar, né, é menor. O Trump foi levando os empresários da área de tecnologia, né, vários deles. Afinal, a grande batalha pela melhor inteligência artificial não tem a Rússia como centro de disputa, né? Tem os Estados Unidos e a China. Então a delegação do Trump foi maior, né? Trump queria se sentir importante depois do convite de Xi Jinping para Zhangzhou. Então perguntou se algum outro líder mundial já havia estado lá. Xi respondeu que era raro, mas que Putin já havia visitado o local várias vezes, né? Mas será um encontro entre aliados e não rivais, depois de uma aliança sem limites do presidente Xi prometida a Vladimir Putin, pouco antes da invasão russa em grande escala da Ucrânia em 2022. Né? Lembra-se que em 2022 o Donald Trump não era mais o presidente, estava por fora. Então eles não tinham como fazer um acordo entre os três ali. O acordo era uma promessa do período anterior, né? Do período anterior, de quando o Trump era o 45º presidente, que acabou não sendo feito. Por quê? Porque o Trump efetivamente não combateu as ações globalistas em 2020, né? Ou no primeiro período, mesmo depois do advento do bichinho ali em 2020, ele não fez nada, né? Muito pelo contrário, ele não tinha feito a leitura, ou não era o momento para se fazer a leitura, ele não, né, de uma certa maneira continuou dando espaço para o Fauci, né, que era o doutor lá americano que estava resolvendo toda a questão da pandemia ali, né? E ficou por isso mesmo até que tomou a rasteira lá, vocês lembram, né, em novembro de 2020, né? Após as negociações, espera-se que eles assinem uma declaração conjunta no mais alto nível, bem como uma série de documentos bilaterais intergovernamentais, interdepartamentais e outros, disse o comunicado do Ministério. Então, eles vão assinar documentos, declarações conjuntas, né? Isso é muito ruim para os globalistas. Eu acho que mesmo a gente não tendo interações, né, com eu digo interação ideológica, tanto com o Putin quanto com a China, mais até do que com a China, né? Porque eu já disse que a Rússia já não é mais comunista, embora alguns aí da direita brasileira insistam nisso, né? É uma ditadura, é um governo forte, mas eu sempre comparo esse momento da Rússia com o que foi o Brasil na época do general Emílio Garrastazu Médici, né? Uma ditadura forte, mas que tem também forte apoio popular, porque o povo russo, assim como o povo brasileiro, é muito mais conservador do que progressista, né? O povo russo não quer saber dessas ideologias. Vocês devem lembrar da Copa de 2018, se falou bastante sobre isso, que a Copa lá em 2018 foi na Rússia, e tinham cartazes nas ruas, até escrito em inglês, né? Escritos em russo, escritos em inglês também, que os russos não gostavam de afeto, né, nas ruas ali entre pessoas do mesmo sexo, assim, os russos não era bem visto isso na Rússia. Isso ficava claro, os russos não são progressistas, né? Então, obviamente que o Vladimir Putin lutando contra isso, ele tem forte apoio popular. Então, embora seja um governo duro, uma ditadura sim, né? É uma ditadura, mas que tem consenso popular, né? O povo gosta dele.
muita gente fala, mas ele vence as eleições. Ele vence a eleição de maneira legal porque o povo gosta muito dele. O povo russo é um povo patriota, é um povo conservador, né? Não é? Tanto que ele restabeleceu ali a Igreja Ortodoxa Russa, né? Que tinha sido deposta ali, caiu junto com a Revolução dos Comunistas ali, né? Isso nos últimos anos. Eu estou falando do Putin de 10 anos para cá, né? Promoveu toda essa volta ao conservadorismo. Ele tem aquele filósofo dele aí que muitos comparavam até com Olavo de Carvalho, né? O Alexander Dugin, que é também um cara antiglobalista, que andou dando entrevistas, bastante entrevistas. Tem uma entrevista dele muito importante para o Glenn Greenwald, o nosso famoso Verdevaldo, né? Que ele fala que o Trump é um antiglobalista também. Acho que tem essa entrevista aí no YouTube. Se você procurar Glenn Greenwald Interview Alexander Dugin, você vai encontrar. Se você botar lá a legenda no YouTube, você vai assistir. O Dugin tem esse perfil assim, mais para o lado conservador, né? Então, embora muitos da direita critiquem o Putin, né, mas não é mais uma ditadura comunista como foi do Stalin, como foi do Nikita Khrushchev, né, como foi no fim dela no governo de Mikhail Gorbachev, muito pelo contrário. Então a nossa diferença de cultura e agenda é mais a ver com a China e o Xi Jinping, né? E aí sim, aí a gente está falando de comunismo, do que com o Putin, mais precisamente a Rússia. Então tá aí, visita 4 dias depois, tá na cara, né? Tá expresso que isso tem a ver, né? Uma visita tem a ver com a outra, é quase que colada, né? Por pouco eles não se encontraram e nem podem se encontrar, né? Mas talvez eles tenham até assinado algum documento que não seja divulgado, né? O Trump já assinou, tá agora o Xi Jinping esperando a assinatura do Putin lá, né? Lembre-se, eles estão juntos para combater os donos do mundo e vai ficar muito pior para os donos do mundo a partir de agora. Muito pior. Infelizmente, eu dou ênfase a essa palavra, infelizmente, a população global, a humanidade, não está acompanhando tudo isso, né? Cada um cuida dos seus próprios problemas. Mas o mundo seria outro se as pessoas tivessem esse conhecimento, né? Elas poderiam tomar ações muito mais importantes na sua vida, nas eleições de seus países, né? O mundo seria outro se as pessoas tivessem esse conhecimento. Por isso que eu considero aqui o nosso trabalho digno, justo e muito importante. Esse trabalho diário que a gente faz aqui. Embora não estejamos mais alcançando tantas pessoas como antes, né? Cada um tem os seus problemas para cuidar, é assim, infelizmente, né? Mas continuamos aí ainda esclarecendo muita gente. É por isso que a gente pede sempre a sua ajuda. Por favor, não deixe de colaborar com o nosso canal. Um grande abraço a todos, muito obrigado e a gente volta amanhã. Uma excelente semana para todos vocês. Quero agradecer também aqueles que compartilham as análises. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.